Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. O tema Nos tempos antigos, sempre existiu uma concorrência entre o povo de Deus e o povo supostamente que se diz de Deus, e o povo do mundo. O povo do mundo nada mais são do que pessoas que se encontram debaixo de um sistema gerenciado por Satanás, onde Jesus quer trazê-los para desfrutar de sua salvação, usando a igreja verdadeira para manifestar sua graça pelo poder do Espírito Santo e sua palavra. No entanto, surgiu no decorrer do tempo homens maus que negligenciaram a palavra de Deus e o Espírito Santo, interpretando a Bíblia de acordo com suas vontades, escusas, distorcendo as doutrinas fundamentais da fé, manifestando-se de uma maneira sutil. A igreja apóstata tem se infiltrado no meio evangélico, com o fim de arregimentar novos adeptos oriundos de igrejas verdadeiras ou pessoas vindas do mundo, atraindo-os através de facilidades e doutrinas falsas, que nada mais são do que ensinos egocêntricos. Por aí, vemos que o inimigo tem usado esses supostos líderes para difundir suas doutrinas destrutivas, que atrapalham e banalizam a obra de Deus. Mas qual a diferença entre a igreja apóstata e a verdadeira igreja? A palavra de Deus nos dá a resposta. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando no seu lar e poder anunciar a palavra de Deus. Aqui ninguém está querendo se mostrar, se exibir, ninguém está querendo aqui falar alguma coisa que não entende, mas somente a palavra de Deus, né? Como já foi falado na outra vez, né? Que ninguém aqui é teólogo, ninguém aqui é uma pessoa que quer se colocar acima dos outros. A pregação não é somente para aquele que está ouvindo, mas também é para aquele que está pregando, porque quando nós nos assentamos para até mesmo assistir os nossos próprios vídeos, né? Aquele que faz o vídeo, com certeza, né? Nós estamos aprendendo, porque é o Espírito de Deus que fala através de nós. Então naquele momento não é a pessoa que está sentada que está pregando, né? Entende o que está sendo dito? Não, de forma alguma. Mas ali é o Espírito de Deus que está revelando a sua palavra. Então, meus amados e amadas irmãs, nós devemos entender que a palavra de Deus é para todos nós, independente de quem quer que seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja cooperador, é para todos nós, né? E aqui, meus amados, ninguém está querendo se aparecer, ninguém quer mostrar que sabe, ninguém quer mostrar. Por quê? Porque nós sabemos que a humildade, ela precede a honra, não é verdade? A humildade é ela que tem que movimentar os nossos corações e falar aquilo que o Espírito Santo quer, não é verdade? É assim que nós devemos agir. Agora, é interessante notar que quando uma pessoa está sendo prepotente e arrogante, isso é bem patente, né? Observar nos trejeitos, na forma como fala, né? Da maneira como ela se porta, né? Então isso aí é bem patente para nós, né? Bem patente, né? Então veja bem, aquele que faz uso da palavra de Deus e muitas vezes faz esse uso com ira,
né? Muitas vezes com ira, com imposição, muitas vezes faz uso da palavra e muitas vezes quer acusar fulano, beltrano e ciclano, porque esse não é o intuito não é o nosso intuito, você está entendendo? Quando a pessoa age dessa forma, então nós devemos tomar cuidado, né? Nós devemos tomar muito cuidado, porque na verdade o que deve ser exposto é a palavra de Deus, sabe? É a igreja do Senhor cooperar em unidade. E eu tenho sempre falado, né, juntamente ali com os líderes que eu tenho me reunido, que o objetivo da palavra de Deus não é dividir ninguém, não é dividir, não é acusar, não é falar mal, mas é só fazer com que a igreja seja unida num propósito de trabalhar junta, né? Trabalhar junta, você está entendendo? No sentido de pegar e fazer com que a igreja ela venha caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então, para que isso possa ocorrer, nós temos que tomar cuidado, né, com o negócio de picuinha, sabe? Tem que tomar cuidado com o negócio de bolinha, de rodinha. Isso aí não é de Deus não, meu irmão. Isso aí não é de Deus. Pode não gostar, pode achar ruim, você está entendendo? Isso é para todos nós, né? Pode até murmurar, pode resmungar. Eu não estou nem aí, estou falando da palavra de Deus, né? O intuito da igreja é pegar e andar juntas, né? É andar juntos no propósito de servir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que a volta de Jesus é iminente, nós não sabemos o que vai acontecer em 2021, as pessoas estão tendo muita expectativa, né? Mas as expectativas é um perigo muito grande, porque a nossa única expectativa é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Então, que nós venhamos a tomar cuidado, né? Venhamos a tomar cuidado com sentimentos facciosos, com sentimentos que são completamente contrários à palavra de Deus, em olhar as pessoas como se fossem as nossas inimigas, né? Não tem pessoa que pensa que só porque fala a verdade, só porque está falando de uma forma, você está entendendo? Ah não, é minha inimiga, não quer meu bem. Meu Deus do céu, para com isso aí, meu. Vamos parar com isso aí. Todos nós somos cooperadores de Jesus Cristo, todos nós somos servos de Deus. E aí de nós, se tiver um sentimento ruim dentro do nosso coração, isso aí é muito perigoso, viu? É perigoso, porque se Jesus vem e eu tenho um sentimento ruim dentro do meu coração, um sentimento de ira, de ódio, ou faço uso da palavra com um determinado tom, sabe? Eu tenho que tomar o máximo de cuidado, porque eu posso ficar, meu irmão. Eu posso ficar, meu irmão e minha irmã. Então, nós temos que tomar o máximo de cuidado com essas coisas aí. Temos que pregar a palavra de Deus em unidade, respeitar os nossos líderes que foram colocados sobre nós, você está entendendo? Respeitar as pessoas e fazer com que o reino de Deus seja exposto de uma maneira completamente centrada, né? Completamente aí livre de qualquer tipo de contaminação, porque o nosso propósito é pregar somente o evangelho e pregar a unidade para a igreja do Senhor, porque o Senhor não vai levar a igreja desunida não, igreja que vive, sabe, debaixo de coisas assim não, de jeito não vai levar não, meu irmão. Então vamos nos unir, vamos orar diante de Deus, vamos buscar o Espírito de Deus, e eu reafirmo, né? Eu reafirmo, ninguém aqui está querendo se mostrar. Se você prestou atenção na palavra e não está prestando atenção em mim, meu irmão, ou glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aprendendo a palavra de Deus. Agora, se você prestar atenção no homem que é pecador, no homem que é cheio de falha, no homem que, você está entendendo, que é uma pessoa que na verdade não tem assim muitos atrativos, você vai acabar caindo. Mas se você prestou atenção na palavra de Deus, creia que você vai crescer espiritualmente, tá certo? Tá? Então é isso, meu irmão. Ninguém aqui tá querendo ser maior que ninguém não. Todos nós estamos fazendo a obra de Deus em unidade. Pelo menos essa é a minha a direção que eu tenho de Deus, porque eu entendo muito bem a palavra de Deus, né? Eu sei que eu tenho poucos anos de convertido, né? Eu tenho uns 39 anos de convertido, mas eu já vi muita coisa já, né? Aqui eu não estou colocando a palavra de Deus a palavra de Deus como se fosse uma experiência, você está entendendo? De jeito nenhum, não estou fazendo isso não, tá? Porque a palavra de Deus é para ser obedecida, é para que nós venhamos a fazer de acordo com a vontade de Deus e fazer em unidade, porque somos igreja do Senhor, tá certo, meu irmão? Então é isso que nós devemos compreender com relação
a palavra de Deus. Então, nesse instante, eu gostaria que você fizesse essa oração. Vamos orar nesse instante. Pai querido, Pai santo, nesse instante oramos diante de Ti, para que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo, de acordo com a Tua palavra. Pai, ninguém quer ser maior ou melhor, ninguém, Senhor meu Pai, quer se aparecer, mas o propósito do vídeo, Senhor, é que a Tua palavra venha a aparecer, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, não que somos melhores, mas que o Teu Espírito esteja falando através das nossas bocas, porque se a pessoa prestar atenção na palavra, isso aí é o suficiente para gerar fé em nós e que nós venhamos a viver em unidade. Senhor, repreende o mal, destrói toda a aniquilação do inferno. Senhor, não deixe de forma alguma que o homem venha falar, porque o homem não sabe nada, por mais que estude, por mais que, Senhor meu Pai, queira se instruir, meu Pai, o Teu Espírito é maior do que todas as coisas, Pai. Porque eu tenho a plena consciência, Senhor meu Deus, de que se o Senhor quiser, o Senhor pode colocar até um mendigo, Senhor meu Pai, para pregar num vídeo desse. Eu tenho consciência, Pai. Se o Senhor quiser, o Senhor pode até usar um animal, Senhor, para pegar e pregar a Tua palavra, porque para Ti nada é impossível. E vai sair uma palavra maravilhosa da Tua parte, todos vão glorificar Teu nome. Por isso, Pai amado, a Tua obra não depende de homens. A Tua obra depende do Senhor, porque a obra é Sua, Pai. O que nós devemos fazer é nos submeter com humildade diante da Sua presença, sabendo que Tu és todo-poderoso, Pai. Nos ajuda nesse instante, nessa difícil tarefa, Pai. Mas que também que não haja nenhuma contaminação humana, Pai, mas que haja somente a Tua palavra em nossas vidas, para a glória de Deus. Eu Te louvo, Pai, e Te agradeço na beleza da Tua santidade. Amém, Senhor, e graças a Deus. Por favor, gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14. Vamos ver o que Deus tem para nós. Olha aqui, veja bem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha só que coisa, hein? Vejamos aqui, meus amados, sobre a porta estreita e sobre a porta larga. Vamos ter algumas considerações. Veja bem, quando nós começamos do capítulo 5, vejamos que Jesus aqui está falando sobre o sermão da montanha ou o sermão do monte. Então, meus amados, vejamos para que público Jesus está falando. Olha só, capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, primeira coisa que aqui tinha a multidão. Segunda coisa, os discípulos. E se nós formos aqui desfolhar, vamos observar que Jesus fala no versículo 13, no capítulo 5, versículo 13, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, aqui Jesus está falando sobre os discípulos, está falando sobre aqueles que exercer uma função, aqueles que são o povo de Deus. Você está entendendo? Aqueles que iam dar o quê? Corpo à igreja do Senhor. Né? Então vamos aí nesse raciocínio. Aí diz aqui, né, no versículo 17, o cumprimento da lei e dos profetas. Então aqui fala sobre a continuação do Sermão do Monte, no capítulo 6. Né? Veja bem, o ato de dar esmola, oração e jejum. Então nós vemos que Jesus aqui nesse Sermão do Monte, ele fala sobre as práticas religiosas, não é? As práticas que nós fazemos. Veja bem, as práticas que todos os servos de Deus têm que fazer. No entanto, tem que se tomar cuidado com a religiosidade. Olha só, e aqui no capítulo 6, né, do versículo 19 em diante, o tesouro no céu, o olho puro, né? Os dois senhores, ansiosidade e solicitude pela nossa vida. Então, veja bem que Jesus está pregando para quem?
para os discípulos. Está pregando para aqueles que iam dar corpo à igreja, para aqueles que iam fundar ou aqueles que iam fazer que a igreja viesse à existência em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no derramar do Espírito Santo. Então, veja bem. Então, aqui no capítulo 7, olha só, a continuação do sermão da montanha, o hábito de julgar os outros, a bondade de Deus, né? Aí aqui no capítulo 7, no versículo de número 13, a palavra do Senhor diz assim, como nós acabamos de ler, e nós vamos ler de novo. Olha só. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então, fazendo uma exegese deste capítulo 7, como nós podemos fazer uma exegese desde o capítulo 5, nós vamos compreender que esta porta larga e a porta estreita, na verdade, é a igreja verdadeira e a igreja falsa. É só fazer uma exegese, nós vamos ver. Mas sempre nós tivemos aquela concepção, né, que a porta larga é o mundo, que a porta larga é aquele que desvia e vai para as coisas do mundo. Isso aí é uma verdade? Sim, claro que é uma verdade. Mas fazendo uma exegese bíblica aqui, como nós acabamos aqui de ter um raciocínio segundo a palavra de Deus, aquilo que está falando a palavra de Deus, essa porta estreita e a porta larga, a estreita é a igreja verdadeira e a porta larga é a igreja apóstata, né? A igreja falsa. Então, veja bem que isso tem que estar bem fixado no nosso coração, meu irmão. Porque eu não estou falando aqui que o mundo também não é uma porta larga. De uma certa forma, sim, é uma porta larga, né? É uma porta larga. Mas nós vemos muitas vezes ali muitas gravuras, né? E até colocam o versículo 13 e o 14, né? Dizendo ali que o mundo é uma porta larga, né? Que Jesus é a porta estreita. Isso não deixa de ser uma realidade. Mas só que o texto está falando sobre a igreja verdadeira, que é a porta estreita, e a igreja falsa, que é a porta larga. Aí nós fazemos uma exegese aqui no contexto e nós vamos observar. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como já foi falado, nós devemos tomar cuidado com a igreja apóstata, porque também é uma porta larga, né? E pior ainda, o mundo, na verdade, meu irmão, muitas vezes é o quê? É o lugar onde almas são salvas, é o lugar onde é o campo onde se deve pregar o evangelho. Tá entendendo? Agora o grande problema é a igreja apóstata. Por que existe um problema na igreja apóstata? Porque existe uma concorrência entre a igreja verdadeira e a igreja apóstata. Nós acabamos de ver aqui que o versículo 15 está coligado com o versículo 13 e 14. Então, eu e você devemos tomar cuidado com a igreja apóstata. Nós devemos ficar naquela igreja, né, que tem todo ali o aparato, que tem todas as características, né, de uma igreja verdadeira. Mas qual que é a igreja verdadeira? A igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que crê no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo, não é? A igreja que crê nos dons do Espírito Santo, não é? E que busca esses dons e que crê que o Espírito Santo está na direção da igreja, que não coloca muitas vezes métodos,
né? Métodos de homens, você está entendendo? Então esta é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela crê que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar os pecados. Veja bem. E se esse sacrifício ele foi de uma vez por todas, como diz até o escritor de Hebreus lá no capítulo 10, né? Foi um sacrifício para sempre, que dura, que perdura e vai perdurar até a volta de Cristo, né? Nós devemos também crer que ele foi suficiente e não precisa se acrescentar algo a mais. Não é verdade? Então essas são algumas das coisas que a igreja verdadeira crê. Você está entendendo? Tem mais coisas ainda que nós poderíamos aqui falar. Mas veja bem que isso é bem contundente. E a igreja falsa, ela não tem essa concepção. Tá certo? A igreja falsa, ela crê que além do sacrifício de Cristo, tem que se colocar mais sacrifício ainda. Né? Então ali tem um sacrifício ali, né? Ah, você traz o seu dinheiro porque, né, se você não der o seu dinheiro, porque você vai para o inferno. Então isso aí está acrescentando o que? Está acrescentando ao sacrifício de Cristo também o sacrifício material. E Deus não precisa disso aí não, meu irmão. Não precisa disso aí não. Então que eu e você venhamos a entender o que verdadeiramente, o que é uma igreja apóstata e uma igreja verdadeira. Tá certo? Tá? A igreja falsa, ela não crê, né, no Espírito Santo, usa métodos de homens, tá certo? Usa métodos de homens, não usa a palavra de Deus, usa apenas a palavra de Deus de uma maneira superficial, parcial, ou não usa a palavra de Deus, utiliza outros meios, né, para querer ensinar a palavra de Deus. Você está entendendo? Então, nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Então, veja bem, aqui eu não estou querendo aqui pegar e meter o pau em igreja. Não estou querendo falar contra autoridades, porque quem vai dar cabo das autoridades é o próprio Deus. Mas só que nós somos suficientemente ensinados pela palavra de Deus, tá certo? Para poder detectar quem é uma igreja falsa e o que é uma igreja verdadeira. Você está entendendo o que está sendo pregado? Então é isso que eu e você devemos entender. Eu tenho capacidade, você tem capacidade também. Agora, se a pessoa não gosta de ver culto online, se a pessoa não quer aprender, se a pessoa é arrogante, você está entendendo? Se a pessoa acha que sabe tudo, se a pessoa... Então, fica meio difícil. Fica meio difícil. Porque até mesmo através do nosso orgulho, o diabo pode nos pegar e nos enganar, meu irmão. Por mais que eu seja instruído na palavra de Deus, eu posso ser enganado pelo inimigo. Então, que nós venhamos a nos aperceber dessas coisas, né? Que nós venhamos a poder entender. Porque aqui, ó, no capítulo 15, está falando que nós devemos o quê? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos. Então aparece aquele profeta bonito, né? Aparece aquele camarada ali aparentemente bonzinho, falando a palavra de Deus, mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos crer naquela palavra distorcida, achar que é a palavra de Deus. Você está entendendo? Porque o diabo também, ele torceu a palavra de Deus. Lá em Mateus 4 fala sobre isso, né? Que ele torceu a palavra de Deus, o Salmo 91 até mesmo, para Jesus, né? E isso acontece muito. Então nós devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar o máximo de cuidado. Porque são o quê? São lobos roubadores. Tem aquela aparência de ovelha, mas são lobos roubadores e devoradores. Olha aqui no versículo 16: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então o que significa isso aqui? Opa, peraí, isso aí está fora da palavra de Deus. Eu tenho que conferir a palavra de Deus. Tenho que conferir se a pessoa está falando aquilo que é correto, se aquilo que é certo. Eu tenho que pegar e orar a Deus e pedir discernimento da parte de Deus. Está entendendo? Para quê? Para que eu venha detectar os falsos profetas, né? Veja bem, olha. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons, né? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo, né? Portanto,
pelos seus frutos os conhecereis. Será que a gente não conhece quando a árvore é boa e quando é má? Será que nós não conseguimos ter sabedoria e discernimento quando uma igreja é de Deus e quando não é? Será que você tem esse discernimento? Será que eu tenho esse discernimento? Esse discernimento vem pelo ensino da palavra de Deus. Esse discernimento vem quando o Espírito de Deus testifica. Porque quando o Espírito de Deus não testifica, é porque existe alguma coisa errada, não é? Então nós vemos os movimentos, nós vemos o que está acontecendo, a gente vê que determinadas coisas são colocadas dentro de determinadas igrejas, entre aspas, que na verdade não passa de quê? Ah não, porque sabe o que é? A gente agora vai ganhar alma. Vamos ganhar alma? Então vamos fazer um bailão gospel. Vamos fazer aí, colocar um monte de luz, né? E vamos chamar a atenção dos jovens, para os jovens, e quando chegar aqui dentro a gente prega a palavra de Deus, que não sei o que, né? Ah, a igreja está muito chata, sabe? É só palavra de Deus, é só oração, é só, sabe? Só fala dessas coisas assim. Vamos fazer uma coisa mais movimentada, mais legal, né? Vamos aí aderir, né? Nós estamos numa nova geração, no século XXI, a gente tem que mudar a palavra de Deus. Então, vamos adequar do nosso jeito, da nossa maneira, não é isso que muita gente fala? Vamos adequar, colocar aqui uns holofotes aqui, vamos colocar assim umas meninas dançando aqui, né? Porque o povo de Deus tem que se divertir, tem que se divertir. Então muitas vezes a atração da pessoa, a atração da pessoa não está na palavra de Deus, não está na oração, não está na comunhão com os irmãos e muito menos com Deus, mas está o quê? Num movimento, num sensacionalismo, tá? Muitas vezes, sabe, ficar pulando, você tá entendendo? Então, ficar pulando, ficar colocando roupa sensual, ficar se mostrando, se exibindo, tá entendendo? Ficar arranjando namorado nesses lugares. Não está na palavra de Deus. Não está, não está. E isso aí que está errado, meu irmão. Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque, mas sabe o que é? Eu vou sair da igreja, sabe? Porque ali é tão legal. Ali é legal, ali tem mais coisa para mim ver. Então a pessoa tá querendo ver as coisas. A pessoa não está querendo se envolver com as coisas do Senhor. Não está querendo viver para Deus. Não está querendo mudar a sua vida, modificar a sua vida. Então que nós venhamos a tomar cuidado. Então, tomar cuidado. Exegesicamente, o versículo 13 e o 14 está falando da igreja falsa e a igreja verdadeira, né? Então a gente tem que deixar bem explícito isso aqui, para nós podermos entender onde que nós vamos chegar. Aí então aqui nós vamos ver uma coisa interessante, do versículo 21 até o 29. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz aqui, no 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Mas sabe o que é? Mas aquele pastor lá é uma ovelha. Aquele pastor lá, ele é muito bonzinho, ele é isso, cuidado, hein? Cuidado, né? Então, quando é muito bonzinho demais, porque aceita o meu adultério, tá certo, né, que eu tô casado com a minha esposa aqui, mas eu tô com outra mulher também, então eu posso, sabe, aquele pastor disse que eu posso entrar lá, que eu posso ficar sossegado, que eu posso até trabalhar como obreiro lá, né? Vai aí passar a mão no meu pecado, não vai falar do meu pecado. Meu Deus do céu, irmãos. Até quando a gente vai ficar nesse tipo de coisa, né, que é contra a palavra de Deus? Até quando? Né? Então nós não devemos pensar dessa forma não, né? Vou sair da igreja porque pega muito no meu pé. Vou sair da igreja, sabe por quê? Porque fala muita verdade para mim, eu não gosto de ouvir, para com isso, meu irmão. Não é assim não. As coisas de Deus não é bagunçada não, meu irmão. Nós temos que tomar cuidado, hein? Nós temos que tomar o máximo de cuidado. Então, aqui no versículo de número 21, nós podemos ver a continuação. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai que está nos céus. Primeira coisa, só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus, aquele que dependeu do Espírito Santo, você está entendendo? Aquele que fez a obra de Deus, mas com intenção de fazer com que essa obra seja manifesta de acordo com a vontade de Deus, na direção do Espírito de Deus. E aí diz aqui, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então nós vemos aí que tem pessoas que expulsam demônios no nome de Jesus, né? Tem muitas pessoas que fazem um monte de coisa no nome de Jesus, maravilhas, e até mesmo arrastam multidões. Mas será que é feito de acordo com a vontade de Deus? Será que é feito da forma como Deus quer? É aí que está o grande problema. Está agindo de acordo com a palavra de Deus? Com aquilo que o Espírito Santo quer que façamos? Então, são essas pessoas que o Senhor vai dar o quê? Vai apartar essas pessoas aí, né? E ele continua aqui, ó, no 23. E então lhes direi abertamente. Então vos direi o quê? Explicitamente. Então vou falar na lata, né? Olha só, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem muita gente, meus amados, que pensa que está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Iniquidade. Porque a iniquidade ela é bem patente, né? Nós observarmos que não adianta nada usar o nome de Jesus e usar métodos humanos para querer atrair pessoas. Você está entendendo? Não adianta. São esquemas, são formas utilizadas pelo homem, como já foi falado aqui, né? Muitas vezes fazer aí um bailão gospel, muitas vezes pegar e fazer determinadas coisas chamativas que na verdade são distrações, né? Sendo que nós devemos ficar focados o que na palavra de Deus. A igreja é para manifestar a palavra de Deus. O próprio Jesus disse que a minha casa será chamada o que? Casa de oração. Então nós devemos entender essas coisas, tá certo? E que venhamos a tomar cuidado. Venhamos a tomar cuidado, porque senão eu e você somos enredados pela igreja apóstata, a igreja dos últimos dias, né? Que está aí, não é? Então que nós venhamos a tomar cuidado. Aí aqui no versículo 24 é bem interessante, olha só. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre o quê? Sobre a rocha. Olha só. E aquele que... No 26, olha só o que está escrito aqui no 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E descer a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, aqui no versículo 24 ao 26, eu vejo aqui as duas igrejas. A primeira igreja é a igreja que está de acordo com a palavra de Deus, é a igreja verdadeira, é a igreja da porta estreita, né? Então, vejamos e venhamos a entender o que está sendo dito. Primeira coisa, olha, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a igreja verdadeira está na rocha que é Jesus Cristo. Primeira coisa. E no versículo 25, descer a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, né? E combater aquela casa. E não caiu porque estava o quê? Edificada sobre a rocha. Então a igreja verdadeira está edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Aí o que vai acontecer? Vai vir vento, vai vir tribulação, vai vir luta. Você está entendendo? Vai vir várias situações que vão até querer abalar, mas no entanto ela não cai, porque está edificada na rocha. A igreja verdadeira está edificada na rocha. Está entendendo, meu irmão? Então que nós não venhamos a nos preocupar, mas que nós venhamos a ficar na igreja verdadeira, naquela igreja que prega a palavra de Deus. Isso eu não estou dizendo que só a nossa igreja é verdadeira. Existem muitas igrejas verdadeiras por aí, mas também existem muitas igrejas apóstatas. Existe
Muitas denominações que estão fora da direção de Deus. E é isso que eu quero alertar. Aqui eu não quero falar mal de fulano, de Beltrano, de pastor fulano, Beltrano, ciclano, não quero falar mal de igreja. Não é isso, não é isso que eu entendo o que está sendo dito, mas nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, né? Nós temos essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Tá certo? Mas só que nós devemos entender também que nós temos capacidade, veja bem, de saber que igreja é a verdadeira e qual é a falsa. Porque o povo de Deus já tem sido instruído e sabe e tem discernimento. Tá entendendo? Se for por esse caminho é porque quer. Então, que nós venhamos a tomar cuidado. Agora no 26 é bem interessante. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceram a chuva, e correram os rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua ruína. Então no 26 está falando sobre a igreja apóstata, que ela não vai subsistir, ela não vai aguentar, ela não vai suportar. Por quê? Porque está sobre o quê? Porque está sobre a areia. Tudo aquilo que a igreja apóstata está falando, está alicerçada, né? Os seus ensinamentos, que são muitas vezes contrários, são verdadeiras heresias, veja bem, são areia. E ela não vai suportar, meu irmão. Porque o Senhor vai trazer o quê? O Senhor vai trazer tudo à luz, né? Tá entendendo como é que é? Vai trazer tudo à luz e essa igreja, ela não vai suportar um momento de tribulação e de luta. Veja bem, é isso que está falando a palavra de Deus. Mas a igreja verdadeira, ela vai suportar e ela vai conseguir vencer. Porque está alicerçada em Jesus Cristo. Então analise bem essa palavra, meu irmão. Analise bem. E nós podemos observar no versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então aqui já é uma evidência de que todo o capítulo 7 está se referindo aos fariseus, aos religiosos da época, não é? Então muitas vezes a gente pensava que era o mundo, esse negócio todo. Não estou falando que não pode usar, mas se nós estamos fazendo uma exegese mais séria, a gente vai ver que está falando sobre a igreja falsa e a igreja verdadeira. É isso que nós devemos entender. Abra a palavra de Deus em Gálatas 1, versículo 6. Vamos ver o que a palavra de Deus está falando para conosco. Olha só. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Dar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, meus amados, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo é completamente contra a adulteração do evangelho. Porque aqui no versículo 6, olha, maravilha-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, quando nós passamos para outro evangelho, nós queremos idealizar outro evangelho que não é o de Cristo, nós temos que tomar cuidado. Porque diz aqui, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, quando muitas vezes a pessoa prega outra coisa que não é o evangelho de Cristo, mas um evangelho estranho, ele também está transtornando a obra de Deus.
Preste atenção, transtornando a obra de Deus. E diz aqui, mas, no versículo 8, mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Aquele que quer anunciar outro evangelho, que é estranho à palavra de Deus, que nega o sacrifício de Cristo, que nega, sabe, os testemunhos dos evangelhos sinóticos de uma forma realmente falsa. Isso aí está falando aqui, ó, a palavra de Deus está falando que a pessoa que faz isso, ela é anátema, é maldita diante de Deus. Não é? É isso que está falando a palavra de Deus. No versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está confirmando, está falando, todo aquele que prega um evangelho diferente daquele que temos pregado, daquele que a palavra de Deus está baseada, seja anátema, seja maldito, e também está transtornando a obra de Deus. Transtornando, trazendo perturbação, está inquietando as pessoas. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. E olha aqui no versículo 10, porque persuado eu agora homens, ou Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então tem um evangelho por aí que quer agradar ao homem, quer agradar ao obreiro, quer agradar, sabe, fulano, beltrano e ciclano, quer agradar membro de igreja, quer agradar pastor. Não, está errado isso aí. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele condena esse tipo de prática. E diz aqui, né, que todo que quer agradar ao homem está se tornando o quê? Servo do homem. Não é servo de Cristo. Está se tornando servo do homem. E nós não devemos nos tornar servos de homens, mas somos servos de Cristo. Agora no versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. O evangelho do Senhor Jesus Cristo não é segundo homens. Não é o homem que traz uma nova compreensão da palavra de Deus. Não é o homem que traz agora um novo entendimento. Não é que tem que mudar, né? O homem quer mudar a palavra de Deus porque precisa de uma renovação. Está errado isso aí. Está errado. Segundo a palavra de Deus, está errado, né? Olha só. Porque não recebi de quem? Não recebi nem aprendi de quem? De homens algum, mas da revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho é a revelação de Deus. Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina. Jesus Cristo é o nosso alicerce. Se tem algum evangelho estranho que está sendo pregado, um Jesus aí, que na verdade é uma conjectura de quem? Do anticristo, tá? Temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque essa é a doutrina do anticristo, que está querendo perverter as coisas do Senhor. Agora, será que eu e você estamos atentos a essas coisas? Será que eu e você temos nos posicionado, né, em pegar e em detectar muitas vezes, e também comparar, e também muitas vezes buscar a presença de Deus para saber o evangelho que é o verdadeiro e qual é o falso? Você já está sendo instruído pela palavra de Deus, você já entende as coisas do Senhor. Então, se aceita é porque quer. Tá? Porque a palavra de Deus tem sido anunciada constantemente e nós devemos nos apegar a Deus, tá certo, meu irmão? Então nesse instante eu gostaria que você fizesse essa oração comigo e vamos aí pedir para Deus ter misericórdia de nós. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, porque sabemos que o inimigo está em nosso encalço e nós precisamos, Pai, estar atento à Tua palavra, não aceitando qualquer tipo de evangelho, mas que nós venhamos aceitar o evangelho do Senhor de acordo com a Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos fortalece, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, amém. Então, meu irmão, fique no evangelho de Cristo, que é o verdadeiro, e que Deus te abençoe ricamente. Fique com Deus.